A nossa conversa rápida de hoje é com o cientista político Túlio Kahn, colaborador do Espaço Democrático, um especialista nas questões envolvendo a segurança pública no Brasil e no mundo. E nós vamos tratar aqui de uma experiência que está se repetindo, uma experiência que está se repetindo mais uma vez no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, que é a utilização das Forças Armadas no combate à criminalidade. Normalmente eu, por exemplo, penso sempre o seguinte, que a formação do militar, Túlio, ela é no sentido de identificar o inimigo, localizar e destruir. Tá certo? Isso que me parece que é, não sei se está correto. Agora, como é que isso se aplica numa cidade como o Rio de Janeiro? Qual é a sua visão dessa questão? Olha, Rondino, não é incomum, né, esse uso das Forças Armadas em situação de segurança pública, né? A última contagem aí do Exército falava em 115 operações, essas GLO, né, que são operações de garantia da lei e da ordem, nas últimas décadas, né? E de fato, você tem previsão legal, além da defesa externa contra o inimigo, né? Todas as constituições, desde a Constituição de 1891, tem essa previsão legal, né? Está aqui no artigo 142 da atual Constituição, do uso do Exército, das Forças Armadas em manutenção da ordem. A manutenção da ordem. Mas isso em situações muito específicas, né? Quer dizer, é uma coisa excepcional, né? Então, quando o legislador pensou isso, ele estava pensando numa convocação de um estado de sítio, de um estado de defesa, numa sublevação federal, uma coisa muito grave. E que aí você tem outras leis que regulam essa participação, por exemplo, a Lei Complementar de 1999, que fala tem que ser num território delimitado, né, por um tempo delimitado, uma participação célere, episódica e subsidiária, né? Então tem que ter todas essas condições. Tá certo, mas olha aqui, me parece, pelas pesquisas, que existe uma demanda na opinião pública pela intervenção. Quer dizer, é tal a insegurança, nós estamos falando de um Rio de Janeiro com 100 mortes só esse ano de policiais militares. É uma coisa que deveria causar mais comoção do que causa, porque aparentemente ninguém liga muito para isso, né? Mas a verdade é que existe uma demanda da população para essa intervenção. Agora, como é que ela se dá? Na prática, como é que ela pode, o que o Exército pode fazer? Cercar, garantir? O que o Exército faz numa ação como essa do Rio de Janeiro? Primeiro, só corroborando, né? Quer dizer, eu lembro de uma pesquisa que foi feita com a população do Rio, na época, em 95, foi uma grande operação que houve lá, e dava assim, 89% da população favorável ao uso das Forças Armadas contra o tráfico. Então, essa sensação de insegurança acaba estimulando, né, esse excesso de operações, e que são, em boa parte delas, inconstitucionais, né? Depois a gente pode voltar a esse ponto, porque tudo bem, né? Se você tem participação, por exemplo, das Forças Armadas, justificável, no caso de greve das polícias. Então, vamos dizer, você teve lá esse episódio recente no Espírito Santo, Polícia Civil, Polícia Militar em greve, né, as lojas sendo saqueadas, tudo bem, né? Você já criou a Força, aliás, Nacional de Segurança Pública, né, com esse objetivo. A força foi utilizada e também as Forças Armadas, né, se justifica, né? Mas a Força Nacional não é muito pequena, às vezes me parece que são 300 homens, não muda nada. No caso como o do Espírito Santo. Exatamente, é pequena dependendo do estado, né? Certamente no estado como São Paulo ou Rio de Janeiro é um pingo na água, né? Mesmo o efetivo, às vezes, do Exército, aliás, de todos os estados brasileiros, São Paulo é o único que nunca requisitou, né, ao governo federal o apoio do Exército em ações de segurança pública. Porque tem uma PM numerosa e efetiva. Numerosa, efetiva, enfim. Agora, você tem, por exemplo, o uso das fronteiras, né? É bastante comum, quer dizer, aí já foge do episódico, né? Você tem esses programas como o CISFRON, né? Que são praticamente permanentes, mas tudo bem, como você tem carência de polícias estaduais, uma fronteira gigantesca, então, vamos dizer, acaba se admitindo, né, um pouco ao arrepio da lei, o uso das Forças Armadas nessas situações. E você tem também exemplos aí recentes de bom uso fora do país das Forças Armadas em operações de segurança externas, por exemplo, no Haiti. Né? Aliás, está terminando agora, né? 13 anos de operações e que envolviam também o controle civil. Né? Agora,
Ô, Túlio, mas eu acho, assim, me parece ter uma dúvida que é generalizada, que é assim, o que acontece, como é que se um militar se envolve num tiroteio, por exemplo, no Rio de Janeiro, mata alguém ou vice-versa, o militar morre, juridicamente, como é que essa coisa se resolve? Esse aqui é o imbróglio que não está ainda resolvido, Claro, né? Você tem primeiro a questão do poder de polícia, tal do poder de polícia, né? Que é de deter as pessoas e revistar, né? Há quem diga que o Exército não tem essa capacidade, tem até um projeto de lei, né, querendo tornar permanente, né, nessas GLOs, nessas operações, o poder de polícia, embora para mim já está Até porque você já manter a lei e a implícito. ordem sem poder parar as pessoas para investigar, olhar o carro, aí também eles vão ficar claro. fazendo o quê? Em pé parado, segurando o fuzil, olhando? É o princípio hermenêutico, né, é uma capacidade inerente, né? Se você atribui um fim, você tem que dar os meios, né? Então, o poder de polícia eu acho que já está implícito. Em todo caso, eles estão querendo explicitar. Mas, além dessa questão do poder de polícia, tem outras, né, como você mencionou. Se um policial militar morre em ação, por exemplo, ele recebe uma pensão, né, uma indenização, né, por parte do Estado. O soldado, às vezes, na mesma situação, né, não receberia, ou não a mesma coisa. Ou se ele mata alguém, né? Quer dizer, foi o caso, por exemplo, eu lembro de 2008, também no Rio de Janeiro, numa intervenção das Forças Armadas, 3 jovens foram mortos, né? E quem é que julga nesses casos, né? No caso da Polícia Militar, estou falando de homicídio doloso, né? Não de um confronto, aquele proposital, né? No caso da Polícia Militar, é um dos únicos casos que vai para tribunal de júri, quer dizer, tribunal civil, né? Não é um crime propriamente militar. Você está falando do crime doloso, aquele que o policial mata, comete um crime mesmo, ele não está se defendendo nem é tiroteio. Alega que é tiroteio, isso que você está falando. Sim, porque aí você joga o sujeito do alto do prédio, alguma coisa assim. Esse tipo alguns de casos, como o caso dos 3 jovens, que aparentemente foi né, uma Abuso, execução, um abuso. Então, nesse caso de abuso, né, os militares, obviamente, querem que os soldados sejam julgados pela justiça militar. Não estou nem dizendo que a justiça militar vai ser condescendente, às vezes ela é até mais rigorosa do que a justiça civil, né, porque a população apoia, né, e às vezes quer livrar o policial que mata o bandido. Mas é só uma questão de isonomia, né, você precisa ter uma regra e que seja a mesma, válida para todo mundo que está participando da mesma operação, né? Já que você falou em apoio da população, repressão não é uma coisa simpática, não é uma ação simpática. Se essas intervenções do Exército ficarem muito frequentes, isso não pode acabar afetando a imagem das Forças Armadas, que é boa atualmente? Os militares têm medo, né, de diversas coisas, né? Além do imbróglio jurídico, tem o problema do risco, por exemplo, de cooptação, né, de soldados pelo tráfico. Vazou agora recentemente, né, uma informação de uma operação lá no Rio de Janeiro. De que a população perceba que não é nenhuma panaceia também, né? Quer dizer, você não tem avaliações ainda muito rigorosas, né, do impacto dessas operações, mas eu vejo que elas não têm mágica, né? Você não vai resolver o problema da segurança chamando as Forças Armadas. Então, com o tempo a população, acho que cedo ou tarde vai se dar conta disso, né? Melhora a sensação de segurança, mas não necessariamente traz resultados baixando o índice de criminalidade. Tá bom. Nós vamos voltar a esse assunto numa próxima conversa rápida, porque ele é sempre altamente polêmico e sempre há eventos que geram necessidade de uma troca de ideias aqui com o Túlio sobre esse assunto.